Seja bem-vindo a mais um Trinity Cast, diretamente do Primo Studio. Hoje a gente vai falar sobre o futuro, e principalmente o futuro das agências digitais. Então vem com a gente que provavelmente esse assunto interessa muito para você. Hoje meu convidado, mais uma vez, é meu co-host, meu host também, o Léo Spingariol. Até o final do podcast eu aprendo a falar o nome dele. Se apresenta pra gente, Léo. Pô, obrigado mais uma vez por estar aqui, para a gente poder trocar ideia. Eu sou Léo Spigariol, estou aí 25 anos na estrada, construindo marcas, ajudando empresas a aproximar pessoas de marcas e marcas de pessoas. Meu tesão de vida é o branding. Muito bom. Eu sou o Matheus, fundador da Trinity, uma agência de tráfego que mais cresce no Brasil, a melhor do mundo, né? Modéstia à parte. Então, vamos lá. Qual que é o assunto que a gente vai trazer hoje? A gente vem de um ambiente de aceleração muito grande, principalmente no mercado de digital, né? Onde a gente tem, mais uso de inteligência artificial. A gente tem cada vez mais esse gap de atividades operacionais não gerando tanto impacto, e a gente vê cada vez mais esse cenário para a agência, para o prestador de serviço, um pouco mais complexo. Então, vai ser um episódio mais de previsão de futuro mesmo, para a gente ter uma visão geral do que está rolando e do que pode rolar daqui a uns anos. E quem sabe a gente poder postar isso lá na frente e falar, eu previ o futuro. Prevemos serve como um documento histórico para a gente olhar e falar, a gente já sabia o que ia acontecer. Hoje, quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024, estamos prevendo o futuro das agências. Muito bom. Vamos lá. Eu vou começar trazendo uma pergunta para o Léo, assim, que por muito tempo a gente ficou naquela neura de, a inteligência artificial ela vai substituir atividades repetitivas, atividades operacionais, atividades braçais, principalmente, né? Então, a gente já tem inteligências artificiais ajudando na construção de copy, de redação, de roteiro, mas, pela primeira vez, a gente está vindo de um recente lançamento da Sora, né? Uma inteligência artificial que gera imagem. Gera vídeo, né? Que eu acho que é o mais foda ainda, é o né? mais assustador. E, pela primeira vez, eu vejo como uma ameaça não só ao cara que é um redator e tal, mas ao produtor audiovisual. A todo o ecossistema. Eu venho acompanhando um pouco essa evolução da inteligência artificial já tem um tempo. E realmente eu acho que a gente está começando a chegar num ponto que acende uma luz vermelha. E até onde a inteligência artificial vai conseguir automatizar processos, que isso ela já faz, mas exigir menos de conhecimento de técnica para produzir algo, né? Porque vamos combinar, você querer produzir um vídeo, existe entre o vídeo bem produzido e o vídeo feito de qualquer forma, existe um abismo gigante entre conhecimento de técnica e equipamento. A partir do momento que você delega isso para um comando, você pode gerar produto visual com referências de mal produzido e também hiper produzido. Com um comando. Um texto, uma frase ali. E a gente já vem experimentando isso com a parte de fotografia, com o Midjourney, né? E, cara, os resultados são assustadores, assim, do que você consegue produzir em muito pouco tempo. Muito bom. Tu consegue ter uma separação, assim, do que é a imagem do Midjourney versus o que é a imagem do fotógrafo hoje? Não. Caralho. Não. E principalmente, quando a gente fala de produto ainda, o Midjourney não consegue inserir um produto, né? Então, eu tenho, sei lá, essa embalagem dessa água aqui e eu quero inserir essa embalagem na cena, né? Eu tenho que fazer isso depois em pós-produção, uma fusão de imagem. Porque o Midjourney ainda não entende essa transferência. Mas, de novo, né? Nós estamos falando de inteligência artificial e que ela vem se desenvolvendo em progressões geométricas. Muito bom. E até, ele não resolve. Mas, cara, se tu faz a imagem inicial no Midjourney, tu passa pro Photoshop, tu seleciona ali e fala, troque o rótulo para layer, blá, 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 blá. Ele vai... Sim.
Cara, Sim. eu acho que tá todo mundo ameaçado. Eu achei que eu não tava, tá? Na minha grande ignorância, eu falei, cara, porra, eu faço um negócio muito único. Eu pego os dados, eu analiso esses dados, eu transformo esses dados em insight, em plano de ação, né? Em ações, principalmente, eu traduzo eles, e eu falo, cara, isso dá certo, isso não dá certo. Isso não é replicável, em teoria. Até que, eu lembro quando lançou o GPT-4, a gente teve um módulo dele que chama Advanced Data Analytics. Eu pensei, puta, não é possível. Aí quando saiu, era um domingo, assim, eu parei e eu joguei lá 3 listas, 3 bases, né? Uma base de e-mail, uma base de alunos e uma base de gastos em anúncio. E eu joguei lá para o Advanced Data Analytics e eu falei, meu, me mostre o que você pode fazer com isso. Aí ele chegou e falou, você pode fazer uma análise de cohort, você pode fazer uma análise de retenção, de recompra, você pode fazer uma análise de tendência, né, de comportamento com base em perfil demográfico. Eu falei, porra, tá, ele pode fazer bastante coisa, mas será que ele faz? E aí, só para vocês entenderem, né, uma análise de cohort é uma análise de safras. Então, eu pego, meus alunos que entraram em janeiro, eles tendem a ficar comigo até fevereiro, até julho. Então, eu tenho esse lugar onde eu faço uma análise extremamente complexa, que eu levava 3, 4, 5 horas no Excel, e aí eu joguei ali, faço uma análise de cohort com essas listas. Cara, 3 segundos. Eles levaram 3 segundos, assim, para retornar essa resposta. E aí eu falei, puta, cara. E aí eu fiquei o dia todo mexendo no negócio. Eu fiquei mexendo. Aí estourava o limite de token. Espere 1 hora para voltar. Eu botava despertador, 1 hora. Cara, eu fiquei umas 14 horas em função disso. E a conclusão que eu cheguei é que ninguém tá salvo. E eu acho que foi o susto que tu teve com o Sora também, né? Tipo, Sim. puta, e agora, né? Sim, eu acho que o Sora, ele assustou muita gente, né? E acho que tem muita gente que ainda não caiu a ficha do quanto isso pode ser algo que vai mudar o formato da gente pensar como entregar comunicação, né? Como entregar produção de conteúdo para as marcas, né? Pensando que o cliente, ele sempre quer reduzir prazo, sempre quer reduzir preço, Sim. quanto ele gasta, né? E a partir do momento que essa ferramenta ela começa a estar disponível, naturalmente você começa a criar a possibilidade de que uma imagem ela pode ser gerada em 3 segundos. E aí todo o trabalho, como antigamente era feito a arquitetura, que você tinha o arquiteto que ele precisava pensar no projeto e depois desenhar isso numa planta, na mão, com um esquadro, numa mesa de desenho, e que podia demorar semanas para isso acontecer. E hoje você tem um software que, em questão de horas, você consegue levantar um projeto inteiro, né? Você vai ter a mesma coisa com produção de conteúdo, de vídeo, de packshot de produto, de cenas de appetite appeal, quando a gente fala de comida, que a gente sabe que dá um trabalho danado para produzir aquele take perfeito do hambúrguer, escorrendo o ketchup. Cara, você vai terceirizar isso para a inteligência artificial produzir isso para você. Faça a imagem de um hambúrguer escorrendo ketchup. Pum, 2 segundos ela Exatamente. Isso, na verdade, isso vai ser eu acredito que isso vai ser a maioria, né? E aí, quem realmente souber aproveitar, vai usar o conhecimento dessa era old school, que eu já estou chamando a gente atual, no momento atual, de era old school, que entende de abertura, de foco, de linguagem cinematográfica, de tipos de plano, e até de referências de diretores, então, em termos de fotografia, né, de linguagem e fotografia, você vai aplicar isso para a cena e vai conseguir replicar de um jeito mais profundo, de um jeito mais intencional. E não deixar só a inteligência artificial gerar por ela, por comando simples, né? Sim. Eu vejo muito a relação com o Google, né? A gente olha lá o Google. Cara, o Google é a maior biblioteca do mundo. A gente consegue ter qualquer resposta no Google. Só que existem pessoas que pagam, às vezes por um curso, às vezes por uma informação, que ela conseguiria achar facilmente no Google. Então, da mesma forma que eu tenho o mundo na palma da mão e eu estou a uma pesquisa de chegar numa resposta, as pessoas não chegam nessa resposta. Sim. Eu vejo isso com a inteligência artificial. Eu lembro quando estava em alta aquele trend da Pixar lá. Tava todo mundo fazendo boneco da Pixar e tal. Eu falei, puta,
legal, vou fazer aqui. Aí eu fiz o meu boneco da Pixar, pesquisei lá como fazer o boneco da Pixar, achei um artigo e tal, e executei. Quando eu voltei, assim, tipo, eu lembro que saiu o post, assim, tipo, puta, engajou muito e tal, porque tava em alta, né? E, cara, meu direct tava cheio. Matheus, como é que faz esse negócio da Pixar? Como é que faz o avatar da Pixar? Só dá um Google, cara. Cara, É só perguntar. É só dar um Google. Aí depois de dar o Google normalmente daria o passo a passo, né? Então, pô, eu joguei como fazer o negócio da Pixar. Primeiro você abre a inteligência artificial. O Google dá o passo a passo, você executa o passo a passo e pronto. Vai na rede vizinha e procura. Hoje em dia nem Google, né? O cara faz pesquisa no TikTok. Não pode falar a palavra TikTok. Mas a gente corta, depois a gente faz pi. Então, cara, o cara tinha que olhar a pesquisa, chegar num resultado, chegar num artigo bom, executar o passo a passo. Agora ele chega num pré-caminho, que é tipo, copia e cola esse prompt. Ele abre lá o Midjourney, ele abre o GPT, colou. Pum, chegou a resposta. Então a gente diminuiu 2 cliques e diminuiu a necessidade de uso de neurônio para fazer o negócio. E as pessoas continuam não fazendo. Então eu vejo esses 2 vieses. Eu vejo um darwinismo onde, cara, quem não trazer a inteligência artificial para dentro da operação da agência vai ter desvantagem. Por quê? Talvez uma segunda agência consiga fazer mais rápido, de forma mais efetiva e com mais margem o que você faz, tipo, hoje, né? Sim. E é engraçado, né? Porque no fim, quando a gente vê uma coisa diferente, a gente se pergunta muito como, né? Como que isso foi feito? Eu lembro que teve uma febre de fotos de hambúrguer, daquela em camadas, assim, que parece que ele tá flutuando os pedaços, né? E aí você fala, nossa, como que foi feito isso? Aí tem uma puta técnica de se estender fios de nylon, colocar as camadas, fazer a foto, limpar item por item, né, as linhas para... Hoje, a gente não precisa mais se preocupar como. A gente tem que se preocupar o porquê. Por que eu estou fazendo isso? Faz sentido para aquela proposta? Faz sentido para o projeto? Faz sentido para a minha audiência esse tipo de abordagem? Porque o como, a gente vai ter uma máquina que vai fazer por nós. E acho que é a primeira vez na história da humanidade que a gente tem inteligência como commodity. Porque quem que era a pessoa inteligente antes? Cara, a pessoa que sabia usar o Google, começa por aí. A pessoa que tinha boas referências, a pessoa que, fazia um bom estudo, executava um bom trabalho. Hoje em dia, tem a questão dos agentes, né? Que você pode direcionar a inteligência artificial para ela se comportar de uma forma. Então, por exemplo, eu quero que o cara seja... eu vou programar o agente lá para ele ser o Léo, especialista em branding. Como que eu preparo esse cara? Cara, você vai ler esse livro, você vai ler esse artigo, você vai estudar referências de Harvard. Eu pego tudo que construiu o repertório do Léo, eu jogo lá para dentro e falo, com base nisso aqui, você vai ser meu conselheiro de branding. Eu tenho o Léo, né? Eu ia falar o Leonardo. Eu tenho o Leandro lá dentro. 24 horas. 24 horas, muito rápido, sem esforço, porque eu não tenho interação humana, eu não tenho que falar, e aí, Léo, esperar o Léo responder. Ele vai lá e já vai me dar a resposta que, na maioria das vezes, você daria. Então, tem um estudo muito interessante que mostra que se você pega uma atividade, por exemplo, eu quero que ela leia os comentários da minha área de membros, né, das minhas aulas. Você joga todos esses comentários numa planilha e você pergunta lá, qual é o tom desse comentário? Ela fala, é alegre, é insatisfeito, é não sei o quê. Hoje, se você coloca um ser humano para fazer essa análise de ler os comentários e você coloca uma inteligência artificial para fazer essa mesma análise, eles vão chegar no resultado muito próximo. Agora, se eu junto isso tudo eu consigo imputar o repertório do Léo, ou seja, eu consigo trazer tudo que tu fez de formação, tudo que te move, o que tu acredita, o que tu não acredita, e falar pra ela, se comporte como esse cara. Velho, tu tem o Steve Jobs na parada, entendeu? Tipo, tu tem o... eu tenho o Marcos Aurelius lá. Eu tenho um cara que, o agente vai se comportar como o Marcos Aurelius para ser o meu conselheiro. O GPT, né? Disclaimer, né? Não somos especialistas em inteligência artificial. De forma alguma. A gente está trazendo pontos de aplicações práticas que a gente já vem usando nos nossos negócios ou que outras pessoas têm usado nos negócios dela. Eu acho importante trazer isso, senão o pessoal vai falar, nossa, mas não é assim, vai chegar o pessoal do TI e falar, não é bem assim. Cara, calma, a gente está trazendo aplicabilidade para quem está com medo. E a gente está prevendo um futuro que
pode ser que talvez não aconteça, né? A gente não é o dono da verdade. Exato. E aí a pergunta que eu fico é, o que que é inteligência, né? Tipo, porra, uma inteligência artificial é um simulador de inteligência. Mas uma inteligência nada mais é do que uma série de repertórios de referências, estudos, E análises tirar e conclusões, execuções. né? Execuções, cruzar Cara, informações e executar. isso a inteligência artificial faz. O que que sobra pra gente, pro ser humano? O que que a inteligência artificial faz que eu não posso fazer? Puta, é uma pergunta difícil de responder, hein? Mas todo mundo fala sobre a máquina não vai conseguir ter empatia, né? Será? Então, eu tenho total dúvida sobre isso. Porque se ela é capaz de entender tom de voz, né, num texto, se é feliz, se é triste, se é simpático ou não, quem disse que ela não pode gerar empatia? Se comporte como um terapeuta seguindo PBE, né? Que chama... Enfim, um negócio baseado em evidência lá, né? Prática baseada em evidência. E aí, pô, como é que ela não vai ser empática se eu programei ela para ser empática? Bom, mas resumindo a história, né? Resumindo, eu até, com essa história do Sora, eu fiquei pensando, será que eu devo comprar equipamento novo? Será que eu devo investir em câmera, lente? Ou eu não vou precisar usar mais isso? Sim. Será que a gente vai olhar para trás e falar, meu, a gente tem 3 câmeras nos gravando aqui, a gente tem uma pessoa operando. Inclusive, ter uma pessoa tocando 3 câmeras já é uma coisa uau! Então, o Gabriel arrasando aqui no vídeo. Cara, imagina, se com automação, né? Vamos lá, vamos olhar o ciclo das coisas. A gente tem revolução industrial, automação muito forte lá para atividades repetitivas. A gente tem a fábrica até que tu citou lá, acho que é a fábrica da Natura, que tem 80, Robôs. só robôs. E aí, cara, beleza, a automação veio e tirou muita coisa das pessoas. Tirou no sentido de... Tirou mesmo da operação, né? Aí eu tenho depois o Google vindo como, cara, a informação está acessível. Eu tenho os cursos... Gratuitamente. Gratuitamente. Eu tenho os cursos online falando a educação é para todos. Que pagarem, né? Obviamente. Mas tem muito conteúdo gratuito. Cara, YouTube aqui, Gratuito. porra, não tem o que você não aprenda no YouTube. Outro dia eu peguei um carro que eu não sabia abrir o porta-mala. Eu falei, procurou no porta-mala, Polo, como abrir o porta-mala. Você tá brincando. Juro, porque tinha que apertar um botão, segurar o botão, não tava segurando, não tava abrindo. Mas eu sei fazer isso. E quem não sabe, né? Tipo, quem não pesquisa. Então, aí até pra gente não ficar muito no lugar da teoria, eu acho que a gente já podia pensar em aplicações práticas, né? Como que me torno um ciborgue dessa parada e não, tipo, a pessoa que está presa na Matrix, né? Então, tem alguma aplicação, e eu vou trazer como a gente está usando lá também, na Trinity, né? Eu queria entender se tem alguma aplicação que você está usando hoje, ou que você pretende usar e que você vê como aplicabilidade no seu negócio, e aí eu trago de volta para mim também. Sem dúvida, para gerar o Mid, o Mid Journey a gente já tem usado em muitas produções fotográficas. E aí, se de repente é um conteúdo que o cliente ele quer realmente que a gente faça o dele, a gente usa para gerar referência, pelo menos, né? Pelo menos para gerar referência, como um banco de possibilidades, assim. Ele ajuda, a gente terceiriza esse exercício de possibilidades. Tem uma coisa que eu acho legal também, que é para colocar ela para gerar sketch. Exato. Tipo assim, eu tenho aqui uma Blackmagic com a lente blá, 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 blá. Eu vou gravar em um cenário escuro, com uma estante, com fundo. Qual que é a melhor posição das luzes? Desenha ela para mim. Ela vai lá e... Faz isso para você. Cara, que legal. Que mais, Léo, tu vê assim, no curto prazo? Eu acho que a produção de vídeo, exige muito, né? A fotografia ela é estática, tem as suas dificuldades, mas a produção de vídeo ela é um passo à frente, né? Tem que deslocar. Tem que deslocar, tem que ter movimento, tem que ter sequência, né? Ele é um negócio mais complexo. E eu acho que a produção de vídeo com o Sora vai ser um negócio assustador, né? E eu não vejo a hora de poder Desfrutar dessa possibilidade.
E eu acho que principalmente encurtar tempo, né? Você gastar tempo para pensar mais no projeto e menos na execução. Sim, muito bom. Você acha que o Sora, né, esses geradores, né, essas generativas, elas substituem um banco de vídeos, um banco de imagens? Com certeza. Substitui total, porque você pode simular, né? Sei lá, a gente tem uma dificuldade de... Tem alguns conteúdos que são específicos da cultura brasileira e a maioria dos bancos de imagem, eles são gringos, né? Sim. Quando você pega uma IA que você gera o que você quer, é só você trazer uma referência, né? Então, um churrasco brasileiro com picanha, ele vai gerar isso. E aí, no banco de imagem, pô, você ter um fotógrafo ali que visitou aquela cultura, ou que fez uma foto específica daquele item, é difícil, né? Você tem que pagar por aquilo. Agora, você vai lá e gera. Cara, surreal. Eu fico pensando no quanto a gente não vai precisar fazer coisas extremamente chatas. Agora, por exemplo, registrar momentos, a IA não vai conseguir, né? Um casamento, por exemplo. Mas a gente tem Apple Vision É. e o... Não, então, mas você tem o momento do casamento, que as verdade. pessoas fisicamente estão lá, né? Eu acho que esse vai ser uma profissão extremamente valorizada, porque ainda é insubstituível. Você fazer um casamento virtual, simular né, uma festa que não teve e ter fotos, memórias que não existiram. Tem a menina que casou lá no metaverso, cara. Comprou móveis, comprou roupinhas, fez upload. Então, não sei. Eu olhando o Apple Vision no meio disso tudo, né? Pô, as pessoas lá e tal, tipo, cara... O cara sentado no ônibus, meio assim... Eu não descarto a possibilidade de um casamento acontecer 100% dentro de um ambiente de Apple Vision. E aí ele é gravado lá por dentro. Com certeza, isso vai acontecer. Vai ter um primeiro que vai falar, eu vou fazer isso, e vai ter o primeiro e vai virar talvez uma moda, uma tendência. Eu estava até pensando, né? A gente estava falando sobre tatuagem, sobre talento, né? Porra, quem garante que pelo Apple Vision você vai poder olhar o braço da pessoa que você quer tatuar, ela vai projetar o desenho e você só vai ter que passar por cima com a máquina. Você não vai precisar saber desenhar, cara. Tem aquela da limpeza, né? Fica marcado ali, tá sujo, limpa aqui. Exato, não passei ali. Tipo... É um negócio tão simples, se você for pensar, mas tem uma puta utilidade de aonde eu passei com a Mas aí, onde isso nos leva que é a preocupação, né? Porque se a pessoa não tem que pensar nem se o negócio está sujo ou não, uma situação hipotética, cara, o que sobra do ser humano? Tipo, vai definhar, assim, no sentido de, tipo, a gente é um ser primitivo que busca desenvolvimento através, em sua grande maioria das vezes, da sobrevivência. Se eu consigo executar qualquer coisa no mínimo esforço, eu vou rodar sempre no mínimo esforço. Então, eu vou estar o tempo todo em modo de economia de bateria. Mas hiperestimulado. E hiperestimulado. No menor esforço, com hiperestímulo. Exato. E aí, se for olhar a relação dopamênica, né, da dopamina ali, cara, quando a gente tem um autoestímulo, a gente vem com uma queda e com um sofrimento muito grande, é uma gangorra, né? Superestímulo, estou muito feliz, muitas doses de dopamina. Aí inverte a situação e a gente tem muito sofrimento. Passou a dose de dopamina, a gente tem muito sofrimento. Então, por isso que depois de jogar uma partida de LoL, né, depois de jogar uma partida de CS, depois de jogar videogame, a pessoa fica, puta, cara... Depois de ter um orgasmo, né? Tipo... Que é a coisa talvez mais primitiva. O orgasmo, ele é derivado da reprodução da espécie. Exato, que é um negócio... Eu tenho um estudo, né? Tipo, que ele compara a injeção de dopamina no orgasmo, no videogame e na pornografia. E no uso de drogas. Então, tipo, a gente tem eu posso estar errado com esses dados, tá? A gente tem que conferir lá na referência da nação dopamina. Mas, eu tenho, primeiro, o menor estímulo, né? Uma atividade, tipo, ir na academia, né? Escala 1. Aí, mais que isso, eu tenho um orgasmo numa relação, né? Depois disso, eu tenho o videogame. Então, cara, o videogame, ele gera mais estímulos do que a relação sexual, na sua grande maioria. Depois, eu tenho a pornografia com o dobro do videogame. Então, tipo... Cara,
E aí é exatamente o que tu falou. Cara, eu posso fazer o mínimo esforço que eu vou ter o mesmo resultado. E eu tô hiperestimulado. Isso, eu fico pensando, eu imagino muito aquela cena que a gente estava falando, da Matrix, né? O cara sendo algo, tipo, a energia do ser humano, ela serve para alimentar a máquina. Exato, é aquela cena que quando o Neo sai da cápsula, porque eu acho que aquilo talvez seja o nosso futuro. Não sei quando, mas talvez seja o nosso futuro. Talvez a gente vai viver em cápsulas só com a nossa a consciência num mundo projetado e o nosso corpo gerando energia para mover alguma coisa. Sim. Eu acho, cada vez mais eu acho isso possível. Mas se você for olhar, cara, tem uma coisa que é muito preocupante, que é... Você lembra Dias de Trovão, do Tom Cruise? Porra, acho que eu denunciei minha idade. De novo. Mas tem a cena que, logo no começo, que o Tom Cruise pega o carro para fazer uma volta rápida, ele destrói o carro, né? Ele acaba o combustível, acaba com o pneu, mas ele faz a volta rápida. E aí o treinador dele fala, o segredo é você fazer volta rápida e preservar o teu equipamento. Não adianta nada você querer correr, né? Passar na frente de todo mundo e não conseguir se manter. Sim. E aí, quando a gente olha o que a gente vem vivendo cada vez mais, esse lance de volta rápida, hiperestímulo, cara, vai acabar o combustível. Vai furar o pneu. A gente não vai aguentar. Sim. Porque não faz exercício. Não... É complicado mesmo. Mas agora trazendo um pouco da parte prática, né? O que eu acho que é o marco zero, assim? Eu de verdade, eu acho que toda pessoa do mundo tem que passar pelo menos, cara, 1 hora, 2 horas na semana brincando no GPT, ali no chat GPT, ou lendo, estudando alguma coisa sobre IA por questão de sobrevivência. Né? Onde que a gente está usando hoje? Tá? A gente é uma agência de mídia e performance, então eu trabalho basicamente com dados. Né? Porém, eu tenho uma parte importante ali, que é a questão da pauta. Né? Então, cara, registro de reuniões, anotações de reuniões, definições pendentes das reuniões, transcrição das reuniões, resumo delas, pinagem, né? Que é basicamente eu ter, do minuto 0 ao minuto 10 falamos sobre isso. Do minuto 12 ao minuto 20 nós falamos sobre isso. Isso a gente está usando uma ferramenta que chama TLDV e, cara, ela grava todas as reuniões, ela entra como se fosse uma pessoa ali, deixa tudo prontinho pra gente. Então, cara, eu preciso de uma informação. Eu não preciso parar, ver o vídeo inteiro, ir lá e tentar achar qual foi a parte. A segunda que a gente está usando bastante é o próprio GPT-4 como um mecanismo de análise de dados, que ele tem uma série de falhas quando a gente tem um volume de dados, mas ele funciona muito bem para coisas rápidas. Então, eu quero saber essas análises de recência, frequência monetária, essa análise de cohort, a gente, cara, sobe as bases ali e rola bem. Então, a parte de revisão de texto, tipo, a gente tem usado bastante, a conotação dessa frase, ela tá fonética, ou tipo, tornem essa frase mais... Fluida. A gente tem usado bastante, correção de texto também. Quer dizer, a gente não vai precisar nem saber escrever. Exato. Então, além disso, cara, edição de vídeo, né? Tipo, a gente tem cortes hoje. Provavelmente esse podcast, inclusive, ele vai ser passado para uma inteligência artificial que vai tirar de 10 a 20 cortes pra gente. Já legendados. E vai economizar um tempasso. A gente já tem um puta trabalho de produção aqui para o vídeo sair praticamente editado. A gente vai jogar para uma inteligência artificial que vai fazer os cortes. Dos cortes, a gente manda para outra inteligência artificial que vai legendar. Então, cara, às vezes um vídeo que eu demoraria 3 dias para ter ele, a gente vai ter em 15 minutos. Não, eu falei horas, hein? Tipo, foi... Então, eu não diria que é o fim do fim meio apocalíptico, sabe? Porque, cara, o Google tem todas as informações do mundo e as pessoas não procuram as informações no Google. Mas se você é uma agência, né, que você... Tipo, principalmente se você é uma agência enxuta, assim, puta, eu tenho 10 funcionários. E se você não é... A inteligência artificial facilita para que você se torne. Porque o TLDV, ele substitui uma contratação do atendimento, por exemplo.
Para que eu vou ter uma pessoa anotando pauta lá se eu tenho o TLDV anotando para mim? Para que eu vou ter uma pessoa revisando o texto se eu tenho o GPT revisando para mim? Então, você consegue ganhar uma eficiência absurda, mas você tem que ser criativo também nessa eficiência, porque quando o primeiro contato que a gente tem com a inteligência Você vai artificial... gastar energia com aquilo que realmente vai fazer diferença. Que Exato. é ter a ideia de como vai ser o negócio. Exato. E o principal dilema para mim da IA é essa parada, da aplicação. Tipo, a gente tem tipo, é como se a gente tivesse uma bazuca e a gente fosse o pombo. Cara, eu tenho todo mundo na minha mão. Eu posso realizar qualquer coisa. Mas o que eu faço com isso? Então, análise de dados. Ela pode me mostrar a tendência. Só que se eu não tenho um senso crítico de tipo, bom, esse é meu produto que mais vende, mas também é o produto que eu mais investi em marketing. Então, esse dado está enviesado. Ou, tipo, ela corrigiu errado porque ela não sabe português muito bem. Então, mesmo com todas essas funcionalidades... Então, mas, eu tenho um ponto que eu acho importante. É uma máquina de aprendizagem contínua. Então... Daqui a pouco ela vai aprender a resolver isso. Daqui a pouco, não sei, em um dia, 10 dias, um mês, um ano, ela vai resolver, ela vai se resolver nisso. Porque é uma máquina de aprendizagem contínua. A gente tem esse salto do Sora, né? Sim. Tipo, a geração de vídeo 3 meses atrás não se separava o que era mão, o que era espaguete, né? A gente tem aquele vídeo super cômico do Will Smith lá, mastigando a mão. Esquisito, né? Só que em 3 meses deu um salto absurdo. Tipo, agora imagina isso, a gente tá falando em 2024 agora, né? Imagina isso em 10 anos. Cara... Não, 10 anos é muito tempo, cara. Não, mas 10 anos é uma mudança drástica, no sentido de, tipo, talvez todas as coisas que a gente faz hoje... A gente não vai mais fazer. A gente não faça mais. Não, talvez não. Com certeza, daqui 10 anos, o que a gente faz hoje, a gente não vai fazer mais. Quando a gente estava chegando aqui, o Léo falou, cara, anota aí, daqui a 1 ano a gente não vai precisar gravar nada. Eu falei, como assim? A gente vai estar muito rico e não vai precisar produzir conteúdo? Aí ele, não, cara, a gente não vai precisar se deslocar, porque a gente faz uma viagem aqui de, 600 quilômetros e tal. A gente não vai precisar, talvez, fazer essa gravação. E na hora que ele falou, eu falei, puta, o Léo tá viajando, né, cara? Contato com gente, a troca é interessante. Só que eu lembrei de um vídeo acho que é no Apple Vision, inclusive. Não sei se é no Apple Vision ou no Meta Quest, né? Do Zuckerberg em uma sala de reunião com os diretores dele. E essa sala de reunião simula um podcast. Então, ele tem um avatar ultra realista dele, que não separa nada do ser humano, né? Então, a gente tem o HeyGen, por exemplo, que, cara, é uma ferramenta de geração de vídeo, geração de imagem. Que a gente já testou. Que já comprova, a gente testou aqui, cara, não perde muita coisa. Se você treinar ela do jeito certo, parece que sou eu falando. É bizarro. E aí eu fiquei, puta, cara, mas o cara já fazia reunião numa realidade aumentada, né? Tipo, olhando a pessoa como se estivesse aqui com a gente. Talvez a minha esposa esteja aqui com a gente daqui a 1 ano, mesmo estando lá de casa. E a gente pensa, cara, isso é muito longe, muito distante, mas se a gente comparar até com a história que a gente estava falando no outro episódio... E eu acho que talvez a imortalidade que a gente fala tá aí. Exato. Tem aquele episódio do Black Mirror, né? Que as pessoas transferem transferem o agente delas de IA, transferem a memória cerebral delas para dentro de um mundo de realidade aumentada e a pessoa fica eternizada ali. Cara, é isso. Os agentes, os GPTs que são treinados a partir de uma base de dados, é isso. Você consegue fazer um upload. E tem até aquela propaganda acho que foi do Zico, cara. Não lembro quem que é o jogador de futebol. Zico. Eles foram pro estádio, aí eles recriaram um vídeo do pai dele, a partir de um vídeo de origem. E no vídeo ele fala, filho, com a voz do pai dele, saca? Tipo, nossa, chegando... Foi junto com a da Elis Regina da Kombi, né? Foi na época da Elis Regina da Kombi. E ele fala, filho, eu sei que você queria muito que eu visse você fazendo um gol, então eu tô aqui pra assistir. E aí, cara, eles fizeram todo o vídeo, tipo, ele foi e tal, ele foi lá, chutou pro gol, e aí o pai dele comemorou com ele, o pai dele que tá morto há 20 anos. Tipo, cara... Então, e aí, assim, em termos práticos, o que você vai conseguir fazer mais na sua agência? Você vai conseguir ser mais produtivo, você vai conseguir atender mais clientes, você vai conseguir aproveitar melhor o seu tempo
talvez até para não fazer nada, para ter o seu ócio criativo, para você ter o seu momento com a sua família, né? Uma vez que, pô, a gente está pós-pandemia e a pandemia trouxe um lance de reavaliar o que é trabalho, né? E o que é importante. O que é importante, né? A questão de prioridade. Puta, acho que para mim é importante ficar mais tempo com a minha família. E talvez a inteligência artificial ela é a chance da gente conseguir produzir mais, né? Mais rápido e ter mais tempo para aproveitar isso também. Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. E aí talvez a gente chegue num ponto onde a gente tem duas empresas com duas inteligências artificiais conversando entre si. Tipo, eu não falo mais com o Léo, eu falo com o Léo IA. Tu fala com o Luvier IA. Tipo, e as inteligências artificiais se virem lá. Aí elas só nos chamam quando deu alguma cagada drástica que realmente Puta, precisa. tem um filme que é muito terrível. Como é que chama aquele filme? De Apocalipse, da Umbrella, que aí eles vão... Resident o começo... Evil. Acho que é Resident Evil. Umbrella é Resident Evil. Que é o primeiro episódio, que aí você tem a filha do programador projetada no computer. Assim, ela é um holograma e ela controla tudo. E ela determina que ela vai exterminar o ser humano, assim, que ela tem que parar com o negócio. Cara, cantaram isso em 2002, 2004, quando lançaram esse filme. Então, talvez não seja algo tão novo, né? Eu sei que tem estudos da inteligência artificial a partir dos anos 80, assim. Então, cara, não é tão novo assim, só que a generativa, ela... Porque tem a ver, acho que tem a ver, o conceito não é tão novo, né? Mas tem a ver com a capacidade de processamento. E aí agora a gente conseguiu atingir, talvez, o modelo ideal de processamento de informação para conseguir fazer o negócio ser gerado de forma mais efetiva, mais detalhada, com um algoritmo mais complexo, né? E aí depois tem a história de computadores quânticos, que aí acho que é a hora que a gente romper essa barreira e entrar na ciência de computação quântica, aí a gente não tem mais limite para nada e tudo é possível. Aí eu não sei o que vai acontecer. Sim. Meu sonho é ter uma impressora quântica. Quem me conhece sabe. Ter uma impressorinha quântica em casa e aí eu posso imprimir o que eu quero. Eu quero imprimir um sushi. Eu quero hoje imprimir um tênis da Nike. Eu vou lá, entro no site, compro o direito de imprimir um tênis da Nike para eu usar. E aí talvez você pode ter níveis de durabilidade. Mais caro dura mais barato ele dura um dia. E eu imprimo o tênis que dura um dia. Que legal. É engraçado que a galera fala que dados é o novo petróleo, né? Faz muito tempo, né? E hoje em dia, cara, não é só dados, né? Tem que saber o que fazer com isso, tem que ter processamento para processar esses dados. Então, eu diria que os dados, né, que são nada mais, nada menos do que informação, junto com uma interpretação muito rápida e ágil e crítica da inteligência artificial, aí sim a gente tem um novo petróleo. Só que a gente tem um petróleo que quando a gente fala de petróleo, a gente está falando de matéria-prima, né? A gente está falando de algo finito. Sim. Talvez a gente produza tanto processamento que a gente desgaste toda a matéria-prima do planeta. Aí é um negócio mais apocalíptico, né? Tipo, cara, acabou os chipsets suficientes pra gente processar a inteligência mas eu acho que artificial. vai ter o ponto que vai deixar de ser o chipset, ele vai deixar de ser de silício reinventado. e ele vai ser de célula da alga, ou, sabe? A gente tem exemplo do carro elétrico. Pedaço de um alien que acharam e colocaram ali, e o negócio vai ser biológico, sabe? Um pedaço de ET, né? E uma coisa... Você tá ligado que polvo, essas culturas inúteis, polvo tem um DNA diferente de qualquer outro ser vivo na Terra, né? E aí tem alguns que defendem que o polvo ele é um ser de outro planeta, porque ele tem uma sequência de DNA que nada tem igual. Entendi. Se come ET. Se comer ET. Eles vão se vingar. Eu venho em paz, mas depende. Você comeu polvo. Eu sempre quando eu vou comer um polvo, eu olho e falo assim, caralho. Será que ele é um ET? Será que tem algum amigo dele me olhando lá de cima e vai me fritar? E uma coisa que a gente esquece no meio disso tudo é que, cara, a inteligência artificial ela faz mais parte da nossa vida do que a gente pensa. Porque o algoritmo das redes sociais,
velho, nada mais é do que uma inteligência artificial que ela é treinada a partir dos seus comportamentos. Então, você para assistir um vídeo, ele fala, então o Léo gosta desse tipo de vídeo. Você curte, ele fala, ele realmente gosta desse tipo de vídeo. Você comenta, ele, nossa, é esse vídeo que eu tenho que mostrar para ele. Então, isso é uma inteligência artificial. Uma veiculação de anúncios, né, na gestão de tráfego, né, quando a gente sobe um anúncio, a gente bota ele lá na segmentação e tal, o que a gente está fazendo? A gente está entregando a publicidade com base nos pré-filtros que a gente criou antes e falando para a inteligência artificial, encontre essas pessoas. É que, querendo ou não, eu acho que é total isso, mas... ele ficava muito no backstage, né? As pessoas não prestavam atenção. Achava que o Mark Zuckerberg ia lá no painel dele de controle do Instagram e do Meta e falar, não, vamos mudar agora aqui essa palavra-chave e a partir de agora a entrega vai diminuir. Não, é um sistema de inteligência artificial. Que eu acho que a gente começou a cair na real a partir do momento que você conseguiu começar a simular a realidade. Você conseguiu, generativa, né? Você conseguiu gerar ela, algo você a partir... vê ela. Sim. E aí, acho que aí caiu a ficha, né? Sim, você vê ela, tipo... Muito bom. Então, até trazendo o gancho de, do que a gente estava falando, cara, agência, né? Inteligência artificial, a gente está abrindo um mundo aqui para vocês entenderem uma série de possibilidades que existem. Algumas delas fazem sentido para você, outras não fazem sentido para você. A primeira coisa que você tem que entender é, dentro da minha realidade hoje, quais são as atividades que possivelmente eu poderia substituir com IA? Mas eu não tenho essa atividade porque... Por quê? Porque eu sou um redator. Consegue. Porque eu sou um editor de vídeo. Consegue. Porque eu sou um gestor de tráfego. Não consegue. Consegue. Porque você consegue. Você é um designer, consegue. Então, talvez você não precise estar no nível de ter robôs e agentes treinados fazendo isso por você. Mas se você consegue usar isso para ganhar mais eficiência, você consegue entregar mais em menos tempo e o cliente não sabe que você está usando IA. E isso é uma coisa legal da gente proteger, tá? Então... a missão das agências, para mim, na próxima década, é olhar isso e falar, cara, legal, a IA ela está democratizada? Ela está, mas eu não posso prostituir ela por ela ser democratizada. Né? Não é porque eu tenho Canva para fazer uma arte que a arte tem que ser mais barata, porque ela é mais fácil, entre aspas, de fazer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não afogar você não ajudar a cavar o seu próprio buraco. Exato, né? Tipo, de prostituição de mercado mesmo, de você olhar e falar, puta... talvez eu consiga cobrar mais barato fazendo isso. Só que em a médio e longo prazo, fudeu. Tem pessoas que defendem uma teoria de que vão existir agências de marketing 100% automáticas. No sentido de que você não fala com atendimento, você fala com agente, você não fala com o redator, você fala com uma inteligência, ele tem os prazos a serem cumpridos, você programa ela para, segunda, quarta e sexta você manda os resultados, de segunda você programa os posts da semana, nessas diretrizes, seguindo essa linha editorial, usando esse escopo estratégico, gerando essas imagens. Cara, imagina, a minha brisa é a eficiência disso. Só que a gente tem outro preço a ser pagado dessa eficiência, que é o excesso de informação, né? Você tem muita coisa. E aí, mais uma vez, a gente entra no hiperestímulo, né? Então, e eu vejo hoje, assim, a gente está caminhando para um lugar de mudança, né? A gente já não está parando para assistir qualquer coisa. Então, a gente está mais crítico, né? A gente entende que... Tá mais difícil de reter atenção. Está mais difícil de reter atenção, porque tem muita opção. Além de ter muita opção, existe um pequeno grupo de pessoas que está se rebelando agora que elas querem um conteúdo mais profundo. Que, o cara tá... De novo, a história do ciclo. É o ciclo. Né? É o ciclo. A gente chegou talvez no limbo da superficialidade e aí talvez a gente comece a ter uma curva agora da volta da valorização do conteúdo mais profundo, de você se dedicar mais tempo para olhar uma coisa só, ao invés de olhar 30 coisas superficialmente, você vai escolher aquilo que você quer ler,
que você quer ver. E aí a gente estava falando, eu acho que talvez a revista impressa, o jornal... Volte. Porque eu não quero, tipo, imagina assim, eu não quero ter todos os estímulos que eu tenho no Instagram. Eu só quero sentar no banheiro, abrir a revista, ler sem tomar um anúncio na cara, sem ter alguém falando que para eu ficar rico, sem ter alguém falando para eu ser melhor, que tem a fórmula do sucesso. Sem alguém que clica aqui, arrasta para cima. Sem ver alguém que parece ser muito mais bem-sucedido que eu. Então, às vezes essa obesidade, esse excesso de estímulo, ele nos coloca em um novo lugar de ver essa reflexão que tu teve da pandemia, eu achei muito legal, cara. De que, tipo, cara, o que importa pra mim é minha família, ponto. Eu tive uma experiência de quase morte, assim, não tão recentemente, né? Mas um dia a gente estava em casa, assim, me ligam e falam, cara, a Fernanda capotou o carro. Tipo, ela tava comigo 2 minutos atrás, a Fernanda capotou o carro. Aí fui lá e tal, girou e tal, deu 4 giros, só parou porque bateu na árvore e tal. Ela tinha saído, ela não se machucou, graças a Deus, não aconteceu nada. Mas aquele momento, pra mim e pra ela, foi uma ruptura de tipo... Cara... Caralho. Eu preciso aproveitar. Eu podia ter ido. Aí, por que bateu? Ah, mas foi o fulano lá que atravessou no sinal. Mas às vezes a gente tá cansado, a gente não antecipa o erro do outro, a gente tá no celular, a gente não sabe. Não foi o caso, mas pode acontecer. E é uma responsabilidade da outra parte também. Mas eu lembro da gente no hospital, assim, a gente se olhou e falou... E aí eu lembro dela muito, muito marcante, assim, ela no hospital... na cadeira de rodas, com um arranhão, ela só ficou com um arranhão. Girou 4 vezes, ficou só com um arranhão. Na cadeira de rodas, com o celular trabalhando. Aí eu olhei pra ela e falei, cara, tu não entendeu o que acabou de acontecer? Tipo assim, tu quase morreu, velho. E a primeira coisa que tu faz quando tu volta pra Terra é começar a trabalhar. Tipo, tu não acha que a gente tá com os valores completamente invertidos? Em teoria é muito fácil falar isso. Sim. É muito fácil falar que, cara, a minha prioridade agora é minha família. Mas viver isso é difícil, porque a gente está o tempo todo sendo estimulado a fazer mais. Sendo cobrado. E sendo cobrado. O cliente está lá, né? A agência sabe, a galera de agência sabe. O cliente não se importa que tu quer ficar mais tempo com a família. O cliente não se importa. O cliente, ele quer o resultado no menor tempo possível, da melhor forma possível, com o melhor profissional possível. Então, até trazendo um pouco a sardinha para a agência... a gente teve uma conversa recentemente em outro podcast aqui com o Felipe Novaes, que tem uma escola de tatuagem, que ele falou muito do ciclo do artista, né? Que o artista, ele se torna algo que a pessoa quer fazer uma tatuagem com a pessoa para ter o nome dela ali. E eu acho que a agência que prospera, ela tem essa coisa a mais. Tipo, não é mais um serviço de gestão de tráfego, não é mais um serviço audiovisual. Eu quero estar ali porque eu quero a assinatura do Léo, porque eu quero a assinatura do Matheus, eu quero falar que, cara... Eu quero beber um pouco dessa água, eu quero conviver com eles, eu quero ter o ponto de vista, eu quero ter acesso às coisas que eles têm acesso. Eu acho que é um conjunto de... Exato. E a gente está vendo isso hoje. No primeiro dia de gravação, no primeiro estúdio, né? Puta escritório, que a gente tem os sócios rolando do lado, a gente tem um monte de coisa acontecendo aqui, e a gente vê que a pessoa, o convidado, né, ele pisa aqui com um sentimento diferente. Ele olha ao redor e fala, cara, eu quero ser amigo desses caras. Exato. Vira objeto de desejo. Sim, sim. Então, a gente tem que trabalhar para que a nossa agência ela vire objeto de desejo, para que ela seja eficiente, e para que a gente tenha mais margem, né? Eu sempre digo que agências, independente do modelo de negócio, elas têm 2 grandes motores de crescimento. A aquisição de clientes, naturalmente, você precisa de clientes para sobreviver. E o segundo é a aquisição de talentos, né? Você precisa de pessoas. E a gente pode puxar um terceiro agora, que é o treinamento de inteligências artificiais. Sim. Talvez sejam essas 3 variáveis que vão trabalhar a eficiência e trazer uma escala de algo que até então não era escalável. Então, quando você olha a agência lá atrás, era, cara, eu preciso de 30 funcionários para fazer um vídeo. Hoje a gente já consegue fazer com 3. Daqui a pouco só com comando. Daqui a pouco só com comando. Daqui a pouco não. Nem com nem com um meio, né? O meio é tipo, eu parei para digitar o prompt. Então... E, sei lá, o Elon Musk implantou um chip, né? Recentemente. Quando a gente está gravando aqui, ele já falou que a pessoa que tem o chip já começou a reagir, mexer o mouse só com o pensamento. Eu vi uma matéria ontem sobre isso. Uhum. Quem vai garantir que esse chip a gente não vai conseguir gerar a imagem só com o nosso pensamento? Eu não vou precisar escrever um prompt. Cara, isso seria muito legal. Eu vou pensar e aquilo vai se gerar.
Cara, eu ia agradecer muito com isso. Porque eu tenho várias coisas que estão visuais na minha cabeça. Você não consegue. Eu não consigo expressar. tangibilizar. Aí eu começo a fazer um gráfico assim, aí eu faço um quadrado assim, aí eu pego o iPad, eu desenho assim, e, cara, não chega. Se eu conseguisse pensar e materializar, cara, tipo, eu quero... Não, mas para pensar o quão primitivo é isso. De você pensar e tentar materializar. Cara, é primitivo, parecendo um homem da caverna. na parede. Na Tipo, parede. É primitivo isso. Caverna, Eu acho que a próxima fase é essa história da gente... A imaginação, ela vai ser materializada. Tem um episódio de Black Mirror que ele é o que tem, tipo, a pontuação da pessoa. Não sei se tu viu. Muito interessante. As pessoas têm pontos. Então, eu acho que eu tô misturando 2 episódios diferentes. Mas tudo bem. De 2 séries diferentes, inclusive. Não, são 2 séries diferentes, não é Black Mirror. Mas, enfim, qual que é o rolê, tá? As pessoas pagam... é um filme. É um filme onde as pessoas pagam as coisas com anos de vida. Então, tipo, em vez de eu pagar R$100, eu dou 2 anos da minha vida. A gente faz isso quando a gente come salsicha, né? Você tá ligado? A gente faz isso quando come salsicha, você tá pagando com minutos de vida. Exato. Então, ele vai lá e paga com anos de vida. Então, talvez a gente chegue num ponto tão grande, evolutivo, assim, que a gente, tipo, não é mais dinheiro. Entendeu? Talvez seja tempo. E aí, dentro desse negócio, as pessoas vão envelhecendo, assim, e as pessoas compram anos umas das outras. Né? Tem 3 séries muito interessantes. Essa aí que fala dos anos, é um filme. Tem outra que é da Netflix, é alguma coisa Carbon, que os mais ricos compram corpos. Então, tipo, eu quero comprar um corpo de um samurai. E aí eu vou renascer num samurai, com conhecimento de artes marciais, que é o chip. Né? É o chip. Tipo, talvez eu implante ali, tipo, cara, não... Agora... É o download do operador no Matrix, né? Exato. Então, essas coisas não são tão novas, né? Elas só estão só estão começando a tornar realidade, né? Exato. Estão tendo... A gente, como mortal, a gente está começando a ter acesso ao uso disso no nosso dia a dia. Exato. E aí, como fazer dinheiro com isso, né? Como fazer negócio, como aproveitar isso e, de repente, você não ser aquele arquiteto que ficava na prancheta e falou, não, eu não vou usar o computador porque isso não vai pegar. E aí, de repente, você se viu obsoleto e jogado no cantinho ali do escritório de arquitetura. Quando você viu, você já não tinha mais espaço no mercado de trabalho. Exato. E aí, falando de mercado de trabalho, né? A gente teve a mudança do currículo para o LinkedIn, que já acabou com a carreira de um monte de gente. Um monte. Porque o LinkedIn ele não é democrático. Você não tem internet em casa. Manda seu LinkedIn. Cara, eu não tenho internet. Então, as coisas que foram defasando, né? A prancheta, o cheque que a gente tava falando. O cheque. Ainda tem pessoas de Santa Cruz, lá na nossa cidade, que pedem pagamento só em cheque, em dinheiro, né? Mas eles não aceitam Pix, né? Não sei por quê. Na verdade, eu sei... Porque o cheque você repassa, né? Você passa para um outro fornecedor. Você precisa pagar alguém, você nem tributa. Deposita, você vai lá e repassa. Interessante. O Pix não. O Pix não. Ele passa por aqui, tributa aqui, enfim. Então, as pessoas... A gente tende a ficar obsoleto em várias coisas, né? Tipo, datilografia. Era algo super diferente. Hoje é tipo, cara, a criança nasce sabendo desenhar no tablet. Então é mais olhar assim, a gente está trazendo todos esses cenários, não é para aterrorizar e falar, cara, o mundo vai acabar. Apesar do título ser o fim das agências, é um fim como nós conhecemos. Acho que esse é o grande ponto. A gente tem um mar de oportunidades onde algumas pessoas vão surfar nessa onda e outras talvez fiquem para trás. Né? Então, acho que é mecanismo de como que a gente constrói uma blindagem para que... E é darwinismo na prática. E se com esse papo a gente conseguiu acender pelo menos uma luzinha na tua consciência e que falar, opa, eu não estou protegido fazendo o que eu faço. Eu preciso realmente estar pronto para me adaptar. Eu acho que já valeu a pena esse papo aqui. Já vale a curtida, o comentário, o compartilhamento, o inscrito e todas aquelas coisas. Eu acho que isso é só o começo. Provavelmente a gente vai ter vários episódios ainda falando disso, né? Porque as coisas vão muito rápido, né? Então, talvez daqui a 2 meses a gente entre aqui como ciborgues, né? Com um chip lá. A gente não sabe. Você já falou que vai vir no próximo a gravação com o óculos do... Com o Meta Ray-Ban.
Então, cara, eu já vou gravar a minha visão aqui com o Léo. Vocês vão conseguir ter uma ideia da experiência que é estar em um podcast. Isso é muito legal pensando em desenvolvimento humano, né? A experiência de eu gravar em primeira pessoa, né, da visão que a pessoa tem, eu vejo muito isso em jogos, né? O First Person Shooter, né? O FPS, o jogo de tiro. Ele é feito em primeira pessoa, então a pessoa tem a arma lá. Eu tenho um amigo que ele foi jogar paintball. Ele nunca tinha jogado paintball, mas ele era muito bom no Counter-Strike. Tipo, muito bom. A primeira vez que ele jogou paintball na vida dele, ele destruiu o jogo. Porque ele era bom no Counter-Strike. Então ele já tinha uma simulação, né? Exato. E aí tu pega aqui, ó. Eu tô simulando com vocês a minha vida, a minha visão. Vocês vão ter o sentimento de estar em um podcast aqui no Grupo Primo, no TrinityCast. Imagina a riqueza que a gente não vai ter, mais do que a gente já tem, com acesso à informação que a gente tem, né? Sim. Então, eu acho que vem um novo mundo, vem uma nova geração de agências, provavelmente. E eu acho que o futuro não é mais, tipo, algo tão longe, sabe? O futuro talvez seja semana que vem. As coisas mudam muito rápido. Então, acho que para fechar, assim, não sei se quer trazer mais alguma pauta, mas acho que a gente deu uma sondada bem 360. Plano prático, cara. Reforçando mais uma vez, né? Plano prático de implementação. O que você pode fazer hoje para começar a usar a inteligência artificial no seu negócio? Revisão de texto, produção de texto, o Léo falou, geração de fotografias, geração de imagens, gerações de vídeo, de ideias. Não necessariamente pode ser o que você vai usar, mas pegar ideias, né? Pegar ideias, o próprio recurso do Photoshop para facilitar algumas coisas que eram muito difíceis ali, né? A gente tem a IA, gravação de reuniões, anotação de pauta, análise de dados, claro que sempre conferindo, porque nem sempre é confiável, só aí a gente tem uns 9 coisas que a gente consegue trabalhar, né? Cortes de vídeos, para quem se perguntar, a plataforma que a gente usa para cortar os vídeos chama Opus Pro, a gente sobe o vídeo para o YouTube, como não listado, a gente cola o link do vídeo do YouTube, ele vai lá e faz os cortes para a gente. Então aqui a gente já tem 10 soluções de IA para você começar hoje no seu negócio, na sua agência, na sua empresa, e você já vai ficar um pouco menos para trás, né? E acho que isso merece muitos likes e muitos inscritos. Muito bom. E esse é o 4º podcast do dia. Exato. Sobrevivemos, depois de dormir 4 horas essa noite. O Gabi não aguenta mais nossa cara, não aguenta mais a gente falando. Léo, quer mandar uma mensagem para o pessoal te acompanhar nas redes sociais? Queria agradecer aí você ter assistido até aqui o nosso devaneio agora, mas que no futuro pode ser uma verdade, né? Pode ser um registro histórico. E quem quiser me seguir, Instagram, Léo Spigariol, você me encontra lá. Falo sobre branding e cultura de marca, sobre como aproximar marcas de pessoas e pessoas de marca. Muito bom. Eu sou Matheus Louvier, @Matheus Louvier, e esse foi mais um TrinityCast.